O programa a seguir contém cenas fortes e inadequadas para menores de 16 anos. A AIDS é uma doença infecto-contagiosa causada pelo HIV, vírus que compromete o sistema imunológico. Desde que os primeiros casos se tornaram públicos no início dos anos 80, estima-se que em torno de 36 milhões de pessoas morreram em decorrência da AIDS. Mais de 30 anos se passaram e hoje cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com AIDS ou HIV. Destas, aproximadamente 718 mil estão no Brasil. Em 86 foi quando eu nasci. Nasci com o vírus e tô aqui, daqui a pouco eu faço 30. O Brasil acompanha os países de primeiro mundo no controle da epidemia e chegou a ser citado pela ONU como referência no tratamento da doença. Porém, entre 2002 e 2012, o contágio cresceu entre jovens de 15 a 24 anos. Eu tinha 17 para 18 anos, no auge da minha adolescência, onde eu simplesmente achava que nada ia acontecer comigo. E foi nesse momento que eu abri mão de camisinha, de preservativo e de qualquer outro tipo de cuidado que eu pudesse ter. Apesar da eficácia dos tratamentos atuais, a rotina de quem é soropositivo não é nada fácil. Os coquetéis chegam a combinar até 21 drogas. E existe ainda a possibilidade de surgirem efeitos colaterais e sequelas de doenças oportunistas. Eu soube da minha sorologia em 2000 e 2001, fiquei totalmente cega. O diagnóstico precoce e o tratamento podem garantir aos soropositivos uma boa qualidade de vida. Mas ainda há uma grande barreira a ultrapassar: o estigma e o preconceito que envolvem o modo como a doença é transmitida na maioria dos casos, o sexo. Isso é tabu. São Paulo, capital. No Brasil, os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados no início dos anos 80. João soube que tinha HIV em um exame de rotina. Na época, morava há 5 anos com seu namorado, que não tinha HIV, o que o faz acreditar que ele contraiu o vírus em uma relação anterior. Ninguém te pergunta como é que você pegou diabetes. A pessoa pergunta como é que você pegou AIDS. Né? É uma pergunta extremamente deselegante, mas as pessoas ainda fazem, porque tem pessoas que não gostam. Eu não me importo de falar que foi com sexo que eu peguei. A maior parte das infecções são por transmissão sexual, né, de heterossexual, bissexual, homossexual, não importa, né? E falar de sexo sempre foi difícil. Isso não está relacionado à promiscuidade, mas está relacionado àqueles indivíduos que fazem e têm relação sexual, como todas as pessoas normais devem ter, mas que não se utilizaram do preservativo. Antes de revelar ao mundo sobre sua sorologia, João se muniu de informações sobre o vírus e a AIDS e foi contar para a mãe. Foi um momento muito difícil para mim. Foi o mais difícil da minha vida. Eu acho muito mais difícil que contar para ela que eu era gay. E na hora ela ficou estática, assim, parada, assim, olhando para mim. E ela falou para mim, assim, que as pessoas não são culpadas pelo que têm, mas elas têm responsabilidade de como elas vão viver com aquilo. Então ela ia ficar destruída se um dia ela ficasse sabendo que eu não me cuidei. HIV. O que dava, vamos dizer, antigamente, o start, ou começa ou não, é o nível do CD4, que normalmente é em torno de 1.000, depois passamos para 350, depois passamos para 500. Qual é o dado novo que se tem agora? Quem toma um medicamento transmite menos o HIV. Então começou-se a ter essa nova concepção do tratamento como prevenção. O tratamento de João é feito parte em Petrópolis e parte em Brasília, onde ele mora. Eu vou em médicos de 3 em 3 meses, eu faço um check-up de sanguíneo, sem contar também que eu faço o exame de carga viral, que faz a contagem de vírus no meu sangue, e de CD4, que é da imunidade, que ele mede também. O que está alterado é só a TGP, pequena alteração, entendeu? Pode ter sido medicamentoso, alguma... Mas de qualquer maneira a gente vai ter que monitorar isso, tá? Se você perguntar às pessoas que vivem com HIV se elas escolheriam viver com HIV, ninguém escolheria, tá certo? Não é uma vida fácil e não significa imortalidade. E a gente não vê mais as pessoas morrendo, né? Eu não ando mais como eu andava com um atestado de óbito no bolso, né? Pra dar, porque era assim nos anos 80. Você não tem mais isso, mas as pessoas não sabem que 30% dos casos de AIDS morrem por ano. São Paulo, capital.
Rosana nasceu com HIV e na infância teve várias doenças relacionadas à AIDS. Ela perdeu a conta de quantas vezes foi internada. Foi dessa mesma maneira que passou também pela adolescência. No período, que já é difícil por si só, teve 3 namorados. Então, eles sabiam da doença, aceitavam, né? E aí tinha relação protegida. E até cuidavam de mim, assim, ia comigo no médico, tudo. Aí foi só esses 3 relacionamentos. E o último foi o meu marido. Rosana está casada há 1 ano e 3 meses. Assim como ela, seu marido é soro positivo e foi infectado por transmissão vertical, quando a mãe infectada passa o vírus para o filho. Aqui foi onde conheci meu marido. Aí eu ficava nesse quarto, 306, e ele ficava naquele de frente pelo elevador. Aí a gente ficava conversando aqui no corredor. O marido de Rosana não quis aparecer no tabu e, assim como muitos soropositivos, prefere não revelar sua sorologia, mesmo para pessoas próximas. Se de um lado é importante que algumas pessoas, ativistas, deem a cara, a tapa, né? Porque é dar a cara a tapa. Você botar a cara na televisão, você pode ser identificado no momento seguinte por alguém do seu emprego, que vai focar para os outros. Se tem 3 ou 4 preconceituosos, tua vida vira um inferno. Rio de Janeiro, capital. No panorama mundial, a AIDS é a 5ª principal causa de morte em adultos. Ainda que o número total de homens infectados acima dos 60 anos seja maior do que o de mulheres na mesma faixa etária, os especialistas as consideram uma população vulnerável ao vírus. Diferente do homem que diz assim, eu vou colocar ou não o preservativo, a mulher ela se sente muito melindrada em algumas situações de pedir para o seu parceiro, muitas vezes até para o seu próprio marido, a usar o preservativo na relação. Monitorar isso, tá? Se você perguntar às pessoas que vivem com HIV se elas escolheriam viver com HIV, ninguém escolheria, tá certo? Não é uma vida fácil e não significa imortalidade. E a gente não vê mais as pessoas morrendo, né? Eu não ando mais como eu andava com um atestado de óbito no bolso, né? Pra dar, porque era assim nos anos 80. Você não tem mais isso, mas as pessoas não sabem que 30% dos casos de AIDS morrem por ano. Rio de Janeiro, capital. Estima-se que hoje no Brasil existam cerca de 150 mil pessoas que não sabem que têm o vírus HIV. Cida demorou para descobrir que era soropositiva e, quando soube, já tinha desenvolvido a AIDS. A pessoa chega tarde, já chega doente e não dá tempo do remédio resgatar. Então, a primeira doença oportunista é uma cegueira. A primeira doença oportunista é uma pneumonia, pneumocystis carini, de arrasar, que mata e não dá tempo de resgatar com remédio. O remédio precisa de tempo para fazer efeito. Rio de Janeiro, capital. Muitos dos amigos de Cida se distanciaram dela quando souberam que ela tinha AIDS. E outras pessoas que se afastaram de mim também, porque a partir do momento que eu comecei a aparecer na televisão, na revista, no jornal, dizendo para as pessoas se cuidarem, para não terem que aprender na prática, esses amigos ficaram preocupados em serem vistos comigo. Cida relaciona esse afastamento à falta de informação, pois muita gente ainda acredita em mitos sobre a AIDS, como a quantidade de relações. Quando eu comecei, em 2003, a frequentar o grupo de mulheres, o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, aí eu comecei a descobrir mulheres, meninas, que numa primeira relação se infectaram. Então falar tem que ter muitas relações, não precisa. Numa única relação você pode se infectar. Nos momentos de lazer, Cida costuma sair para dançar com os amigos Miro e Naide. Atualmente, ela não tem namorado. Os avanços no tratamento, desde que a doença se tornou pública nos anos 80, fizeram com que a AIDS mudasse de enfermidade de alta mortalidade para doença crônica. Hoje existem, inclusive, estudos internacionais na Europa apontando que, dependendo de quando você começa o esquema e fazendo um manejo adequado da terapia antirretroviral, a sobrevida, o tempo de vida da pessoa pode equivaler ao tempo de vida de qualquer pessoa. E talvez ela vá morrer de outras coisas.
Por outro lado, não dá para, a partir disso, se banalizar a questão da AIDS ou achar, tem tratamento, está tudo bem, para não. Quem vive com HIV/AIDS tem que tomar remédio todo dia, sabe que não é simples, os medicamentos têm efeitos colaterais, o HIV continua lá também. Além do uso de antirretrovirais, o soro positivo melhora a saúde se tiver alimentação saudável e praticar exercícios. Hidroginástica era uma coisa... Rosana já trabalhou no Fórum de ONGs AIDS e, mesmo sendo ativista, escolhe as pessoas para quem vai revelar sua sorologia. Eu tenho medo de contar, porque eu tô com outras pessoas dentro da piscina e tem aquela história de que má informação, as pessoas não sabem corretamente como pega e como não pega. E tem gente que acha que vai pegar na piscina. O HIV pode ser transmitido em relação sexual vaginal, anal e oral desprotegida, transfusão de sangue, uso compartilhado de seringa contaminada e instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. A mãe infectada pode transmitir o vírus para o filho durante a gestação, parto ou amamentação. Tá. Ai, que bom. Rio de Janeiro, capital. Cida ficou cega há 13 anos em decorrência da AIDS e não existe a possibilidade dela voltar a enxergar. Degrau, reta. A cegueira me ajudou a enfrentar o meu HIV. A cegueira me ajudou a continuar com a minha vida aberta, clara, sem mentiras. E se eu não tivesse ficado cega, eu estaria trabalhando, como a maioria das pessoas, escondendo de todo mundo o HIV. Ela mora sozinha, ainda como vivia antes de ter perdido a visão. Apesar da preocupação, a família respeitou a decisão de Cida. Logo no início, começaram aquela conversa com quem eu ia morar, com qual dos irmãos eu iria morar. E eu disse a eles, eu não vou morar com nenhum de vocês. Eu não vou perder a minha privacidade nem a invadia de ninguém. Eu vou continuar morando sozinha. Eu procuro sempre ter os cuidados, né, no trato com a casa. Esses 13 anos que eu estou cega, só coloquei fogo na cozinha uma vez. Cida sempre gostou de viajar e continua fazendo isso também. A diferença é que hoje ela tenta experimentar aquilo que não teve coragem antes da cegueira. Ainda tenho muitos medos, mas o que eu vou podendo eliminar, eu estou tentando eliminar. E eu acho que saltar vai ser para mim uma superação. Mesmo com o preconceito que ainda existe, o Brasil sempre esteve na vanguarda dos tratamentos e prevenção do HIV/AIDS. Mas os especialistas acreditam que, com o aumento dos novos casos, ainda é preciso investir em informação. E o que os estudos mostram? Quando você tem acesso à informação, acesso a meios de prevenção, muitas vezes as pessoas têm condição de, na média, elas começam a vida sexual mais tarde, não mais cedo, porque elas passam a ter uma capacidade melhor de negociar consigo próprio e com seus pares a pressão que tem, ou para começar ou para não começar, e conseguir ter uma autodeterminação, uma autonomia maior do que se for um adolescente ou um jovem que não teve acesso à informação e que está pressionado por toda essa cultura, um não pode, o outro tem que, e você que é gay nem existe, não tem nem com quem falar, você está todo errado. João faz parte dos jovens que se assumem perante a sociedade e ainda se dedica ao trabalho voluntário de informar sobre o HIV e AIDS. Eu acredito que eu tenho a capacidade de falar para as pessoas de uma maneira que elas consigam entender, compreender e ver que viver com HIV é possível, não é normal, não é uma vida normal, como as pessoas costumam dizer, porque você tem que tomar remédios todos os dias, isso não é normal, você tem que encarar efeitos colaterais, isso não é normal, porém você pode viver com dignidade, com saúde, você pode ter um relacionamento com uma pessoa que não vive com HIV e você pode ser muito feliz com isso. É ela mesma. João começou o tratamento com antirretrovirais depois que teve um pequeno acidente e André ficou exposto ao seu sangue. Eu não tinha as características da doença para começar o tratamento, eu não tinha imunidade baixa e não tinha carga viral alta, mas eu era um parceiro de uma pessoa soronegativa. E esse sangue contaminado podia ter contaminado ele. Então ele acabou tendo que fazer um tratamento que a gente chama de PEP, né, que é profilaxia pós-exposição.
Na PEP, uma pessoa que não tem o vírus, mas correu o risco de ter se infectado, usa os mesmos medicamentos que um soro positivo toma para evitar a infecção. O tratamento tem sido usado com sucesso e dura 28 dias. E foi bastante doloroso para mim, sabe? Eu tive que ficar internado porque os remédios deram muitas reações. Entre a pessoa entrar em contato com HIV e a infecção se estabelecer, demora em torno de 3 dias. Né, entre o bichinho andar para lá e para cá e conseguir, de fato, chegar onde ele tem que chegar, né? Então, por isso que você tem um tempinho onde você pode entrar e intervir. Mas é rápido, é bem rápido. Então, quanto mais perto do momento, por exemplo, você fez sexo, rompeu a camisinha, o ideal é começar logo na sequência. Os vírus do HIV são de diferentes cepas. As duas principais cepas são o HIV-1, responsável pela maioria das infecções e casos de AIDS, e o HIV-2, mais frequente nos países ao norte da África. Como os vírus agem no organismo de formas diversas, o tratamento muda de pessoa para pessoa. Meu esquema é só uma vez por dia e eu tomo 4 comprimidos de uma vez. Só que aí eu acabo tendo que tomar outros comprimidos também com efeitos colaterais, porque eu tenho efeitos colaterais, dor de cabeça, eu tenho que tomar um remédio para dor de cabeça. Aí eu tenho dor no estômago, eu tenho que tomar um remédio para dor no estômago. Normalmente, relações soro-discordantes estáveis, as pessoas sabem, uma sabe do status sorológico da outra, e é mais tranquilo, em tese é mais fácil negociar essa situação, né? Tanto do uso do preservativo quanto do uso dos antirretrovirais. Agora, mesmo nesse tipo, é importante a pessoa saber, ó, por trás, pela frente, pelo lado, como é que é o risco que é maior, né? Sexo receptivo é sempre maior do que o sexo insertivo, que é maior do que o sexo oral. O ideal seria que garantisse o acesso à informação e o acesso ao conjunto de meios de prevenção e cada pessoa pudesse, dentro do seu livre-arbítrio, tomar a melhor decisão possível buscando a prevenção. Você também é paciente? Rosana não gosta muito de se maquiar. Sua vaidade está nos cuidados com o próprio cabelo, que ela gosta de arrumar e mudar de cor. A lipodistrofia, um dos possíveis efeitos colaterais dos antirretrovirais que altera a distribuição da gordura de regiões do corpo, principalmente do rosto, não a incomoda. Hoje eu me olhar no espelho não atrapalha, até porque igual viram as fotos minhas e falaram que eu tô mais cheinha, fico feliz de ouvir isso, né? Estar gordinha pra mim é saúde, não é defeito, né? Petrópolis, Rio de Janeiro. Os convites do meu casamento que eu tô mandando pra minha família que mora longe. João é ativista pela igualdade de direitos e na luta para a prevenção da AIDS. Tento fazer sempre, ajudar as pessoas sempre no acolhimento, né, ou com informações. Eu criei um grupo chamado Rede Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV e AIDS, onde eu incluí também pessoas que convivem com AIDS nesse grupo. É um grupo secreto do Facebook, então só entra quem conhece alguém, porque é assim que a gente tem que fazer para manter a privacidade das pessoas que estão ali dentro, que elas não, às vezes não querem ser identificadas. Não é fácil sofrer discriminação o tempo inteiro. Então, é um pouco se proteger para viver uma vida sem ser identificada pelo vírus. Porque muita gente reduz a pessoa vivendo com HIV/AIDS à sua condição de saúde. Assim como muitos preconceituosos reduzem o homossexual ou a homossexual à sua homossexualidade. Quando os homossexuais são profissionais, mães, filhos, certo? Cidadãos que pagam imposto. Por que eu tenho que ser reduzida à minha homossexualidade?